Olá, consumidores de Cabo Verde. Bem-vindos ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Estamos praticamente a um mês do dia mais importante a nível mundial para os consumidores, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Vamos falar do tema desde agora. Na realidade, deveríamos falar e dar a devida importância aos nossos direitos de consumidores todos os dias, porque consumidores somos todos nós. Continue na nossa companhia. A ADECO está aqui para o defender, formar e informar enquanto consumidor. No programa de hoje temos os seguintes temas: Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. A ADECO solicita a cedência de edifícios do Estado para a instalação da sua sede. Em consumo consciente, o diário de uma consumidora sustentável e a postura dos jovens em relação ao meio ambiente. A Carta dos Direitos dos Deveres dos Doentes, no contexto da Covid-19. Em informação jurídica, saiba se o banco ou qualquer outra instituição financeira pode não atender as minhas chamadas ou e-mails de eventuais reclamações. Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Garantir esses direitos passa também por garantir o bom funcionamento das associações que defendem os direitos dos consumidores, como estipula a lei. É por isso que a ADECO solicita a cedência de edifícios do Estado para a instalação da sua sede. Entenda porque isso é importante para todos e cada um dos consumidores cabo-verdianos. Para as celebrações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, é muito importante o envolvimento do Governo e das autarquias. Relembramos que a Constituição da República de Cabo Verde impõe ao Estado que apoie as organizações dos consumidores e a Lei de Defesa do Consumidor obriga o Estado a apoiar na criação e no funcionamento das organizações de consumidores. Temos o compromisso de ter uma ADECO cada vez mais forte nacionalmente, mas para isso é necessário que o Governo coopere nesta missão. A sede da ADECO funciona num apartamento arrendado no terceiro piso de um edifício sem elevador e, portanto, de difícil acesso a pessoas com mobilidade reduzida e a pessoas de terceira idade. Ainda, a sede tem a agravante de ser totalmente inacessível a cadeirantes. Esta situação consubstancia um desrespeito aos direitos de acessibilidade das pessoas com deficiência e é uma aparente incoerência, tendo em conta que a ADECO é uma das organizações que luta pelos direitos das pessoas com deficiência, em particular pelo direito à acessibilidade. A atual localização da sede da ADECO também não é melhor, pois tem pouca visibilidade e é de difícil localizar conforme reclamações de vários cidadãos. Esperamos que neste mês de março, mês do consumidor, o Governo e as autarquias autorizem a cedência de espaços adequados em edifícios do Estado para a instalação da sede e delegações da ADECO. Ainda sobre o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que este ano tem como lema o combate ao plástico, na rúbrica Consumo Consciente apresentamos o Diário de uma Consumidora Sustentável, que nos próximos programas abordará questões práticas relacionadas com as 7 R's ambientalistas. Iniciamos com o tema de hoje, a postura dos jovens em relação ao meio ambiente. A ideia central da campanha Combatendo a Poluição por Plástico do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor 2021 é impulsionar os esforços de todos para a urgência de preservar o meio ambiente, transformando ações individuais em uma força coletiva, que tenha um verdadeiro e duradouro impacto positivo para o planeta. Pensando nisso, a ADECO vai mostrar semanalmente que é possível fazermos mudanças simples no nosso dia-a-dia, praticando os 7 R's do consumo sustentável para um padrão de consumo mais consciente. Os 7 R's consistem em 7 termos: repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar, reparar e responsabilizar. Conselhos que vos vão ajudando a compreender como devemos comportar-nos em relação ao meio ambiente e tem por objetivo levar o cidadão a repensar seus valores e suas práticas, reduzindo o consumo excessivo e evitando o desperdício. A intenção é chamar a atenção das empresas e do governo que não estão a fazer o suficiente para tornar mais fácil para os consumidores praticarem os 7 R's
e desta forma garantir um futuro melhor para todos. Assista semanalmente a minha rúbrica Diário de uma Consumidora Sustentável e saiba como colocar na prática cada um dos 7 R's do consumo sustentável. Até lá! A saúde e o bem-estar do doente devem ser a prioridade do sistema de saúde de qualquer país. Atualmente, devido à pandemia, é uma preocupação mundial. A Covid-19 não só agravou a situação, como expôs mais ainda as deficiências existentes no setor da saúde. Para esse Dia Mundial do Doente, é fundamental recalcar a importância da Carta dos Direitos e Deveres do Doente. Saúde necessita de um complemento humano tão grande, que muita coisa pode ser melhorada sem mais pessoal, sem mais fundos, simplesmente pelo melhoramento do relacionamento prestador de saúde-doente. Precisa de ser baseado numa relação tão humana, tão profunda, numa relação de respeito, numa relação de proteção de ambas as partes, mas especialmente do doente, que tudo o que nós fizermos para melhorar esse relacionamento será bom. Quando o doente chega ao prestador de saúde, o doente está fragilizado. O prestador de saúde tem, num certo sentido, como que uma posição de dominância, porque ele tem, alegadamente, as soluções e o doente vai à procura dessas soluções. Mas essa relação de dominância ou de supremacia do prestador de saúde precisa de ser temperada, equilibrada, com esse grande interesse pelo doente. Com ver o doente não como um caso ou uma patologia, mas ver o doente como alguém que precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de cuidado. E então a carta, num sentido, é dar garra a esses conceitos, porque a carta vai traduzir em atos concretos, atitudes concretas, aquilo que o doente precisa realmente para se poder sentir melhor, para poder ter esse relacionamento, para poder encontrar essa atenção no prestador de saúde, para poder encontrar o respeito pelos seus direitos, para poder até ter consciência de direitos que em Cabo Verde quase que não existem ou não existiam, como por exemplo o direito à segunda intenção, à segunda opinião, o direito ao sigilo profissional, o direito, por exemplo, à sua privacidade, de não ter pessoas assistindo aos atos médicos que não tenham de lá estar, porque isso é uma invasão do doente. E o ato médico precisa de ser feito com toda a descrição, de maneira que o doente não sinta que ele é um objeto em exposição, mas que realmente ele é um ser humano com todas as suas necessidades. E, portanto, isso é muito importante. E por parte do doente, o importante é esse compromisso com a saúde. Que nós tenhamos esse compromisso, rejeitemos as coisas que nos vão enfraquecer. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Mais do que clientes, os consumidores cabo-verdianos muitas vezes são obrigados a serem pacientes devido à qualidade do atendimento. O banco ou qualquer outra instituição financeira pode não atender as minhas chamadas ou e-mails de eventuais reclamações. O que devo fazer nestas situações? Fique atento a essa informação jurídica. Muitas vezes acontece a situação de que o consumidor, o cliente, vai ao banco para ser atendido, não é? E eventualmente solicitar algum serviço do banco, embora o atendimento já é considerado um serviço e tem de ser prestado com qualidade, no tempo de espera adequado. Porém, o que é que acontece muitas vezes é que o atendimento demora, o atendimento não é
razoável para o consumidor, para o cliente, ou muitas vezes, após ser atendido, o serviço que o cliente requisitou não foi bem desempenhado. Às vezes acontece também que nós chegamos na nossa conta bancária, no nosso extrato bancário, e encontramos um juro a mais cobrado, encontramos uma transferência que não fomos nós que executou a transferência. Então, existem sempre coisas que acontecem no âmbito da relação comercial, na relação de consumo existente entre o cliente de serviço financeiro e a instituição financeira, como por exemplo o banco. Existem sempre essas coisas que acontecem. Mas, quando essas coisas acontecem, que o cliente, ou o consumidor, vai tentar fazer uma reclamação ou manda um e-mail para o e-mail do banco para fazer uma reclamação, tenta ligar também para fazer uma reclamação, já que presencialmente às vezes o cliente não tem o tempo devido para deslocar-se ao banco e ficar na fila até só para fazer uma reclamação. Então tenta contactar o banco de outras formas que estão inclusive previstas ou no site do banco ou noutras formas de informação, não é? Só que, ou ao telefonar para o banco, para o número que estava informado no site do banco, por exemplo, não tem qualquer resposta, está interrompido, não funciona, ou então ninguém atende, ou então também enviou e-mail, mas nunca obteve resposta, nunca obteve qualquer resposta, não se sabe o que é que se está a passar. E será que isso pode acontecer? A ADEC vem informar que não, isto não pode acontecer. O banco tem a obrigação de responder e de atender qualquer reclamação do cliente, quer seja por telefone, quer seja por e-mail, quer seja presencialmente. Mas hoje falaremos aqui mais daqueles por e-mail e por telefone. O Banco de Cabo Verde, que é a agência reguladora de serviços financeiros, de instituições financeiras, já descreveu um código de conduta que deverá ser obrigatório para os bancos e que os bancos têm de ter um procedimento próprio para a resolução de problemas advindas de reclamações do cliente. O banco também deverá ter uma provedoria do cliente, que é uma entidade que tem um estatuto funcional que é independente do banco. É criado pelo banco, mas atuará de forma independente e irá desenvolver esse serviço de fiscalização do banco, das atividades do banco e das reclamações existentes, análise das reclamações e resolução do conflito, não é? Isso é obrigatório. Portanto, se as respostas não são dadas pelo banco às reclamações do cliente, o cliente deverá dirigir-se à DECO para fazermos uma reclamação ou então deverá fazer uma queixa ao Gabinete de Supervisão Comportamental do Banco de Cabo Verde. É só vir aqui na DECO e nós indicamos como efetuar esse procedimento. Como disse no início do programa, o Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores já se aproxima, mas não temos de esperar só por esse dia para cuidar dos nossos direitos e ser melhores consumidores. Pode começar desde agora associando-se à DECO com uma cota de apenas 100 escudos mensais e você também pode apoiar essa causa que é de todos. A DECO está disponível para dúvidas ou reclamações pelo telefone 232 70 33, telemóveis 973 32 30, 527 36 45, pelo e-mail informacão@adeco@gmail.com ou site adeco.cv. Siga o trabalho da DECO em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira, à mesma hora. Até lá, já sabe, continue lavando as mãos e usando máscara.